lá, primeiro ano, então agora a gente vai corrigir a NP de RA Matemática sobre triângulos congruentes. Então a gente tem aqui, né, a figura com os triângulos e nós temos alguns casos de congruência, né? Quais são os casos que a gente estudou? Então temos aqui, ó, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo adjacente, lado, ângulo oposto. Como é que a gente vai resolver esse tipo de exercício? Ó, um caminho é você pega o primeiro caso, lado, lado, lado. Quer dizer, você tem que ter três lados. Se a figura não tiver três lados, então a gente não pode usar esse caso. Então, quais dessas figuras, vamos fazer um check-in aqui. Quais dessas figuras tem os três lados aqui? Ó, a primeira só tem dois, né? 3 e 4. A segunda só tem dois. A terceira, essa quarta só tem um. A quinta também não, tem três. Ó, aqui o T6, triângulo 6, tem os três lados. Então vamos colocar aqui um check-in. Tem três lados. Essa figura não, 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 não. Outro com três lados. Vou botar o check-in aqui. E essa aqui também não. Então a gente tem dois triângulos que têm três lados. Vamos ver então se eles se encaixam, né, nesse caso lado, lado, lado. Ou seja, tem que ter os três lados congruentes. Bom, aqui eu tenho no T10 3, 4 e 6. Aqui no T6, 3, 4 e 6. Aqui no caso lado, três lados congruentes, você não precisa ter eles ordenadamente congruentes. É só imaginar que esse triângulo aqui, ó, é congruente a esse se eu pegar essa ponta aqui, esse vértice, e empurrar para baixo, virar o triângulo. Aí eu consigo encaixar ele aqui. Então esse triângulo aqui e esse são congruentes. Bom, caso lado, ângulo, lado. O que eu tenho que ter para saber se esses triângulos são congruentes? Preciso ter pelo menos dois lados e o ângulo entre eles, certo? Nesse caso, o ângulo tem que ser o ângulo que está entre esses dois lados. Vamos fazer nosso check-in de novo aqui. Onde que temos triângulos com dois lados e o ângulo interno a esses dois lados. Ó, esse primeiro nós temos, né? Tem dois lados e o ângulo interno de 70. Na segunda também temos. Na terceira temos, né? 8 e 3 são os lados e 35 é o ângulo que está entre eles. Então vamos lá. Tem também. Esse aqui, ó, esse aqui já não tem, só tem um lado. Eu preciso de dois. O quinto triângulo tem. O sexto não. O sétimo tem. O oitavo tem. Este aqui não tem, né? Só tem um lado. O T10 também não tem. O T11 também não. São dois ângulos e um lado. E o quinto também não. Então a gente tem 6 triângulos aí. Agora vamos comparar eles. Esse primeiro triângulo aqui. Dois lados, um é 3 e outro é 4. Vamos começar por aí. Qual outro triângulo que eu tenho de lados 3 e 4? O segundo não é, o terceiro não. Este não, temos esse aqui, o T8. E só, né? Dos que a gente já selecionou são esses. O ângulo entre os lados tem que ser congruente também. Aqui é 70. Nesse triângulo, o ângulo também é 70. Então a gente tem aqui os nossos dois triângulos congruentes. Certo? Então T1 e T8 são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado.
E aí vocês colocam assim, escrevem assim, ó, T1 e T8 são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. O outro caso que nós temos é ângulo, lado, ângulo. Certo? Então a gente tem o lado entre os ângulos. Antes a gente tinha o ângulo entre os lados. Agora a gente tem o lado entre dois ângulos. O primeiro não tem, né, dois ângulos, só tem um. O segundo também não. O terceiro também não. Ó, o quarto é. Temos então um lado e esse lado está entre dois ângulos aqui, né? De 25 e 35. T5 não é, T6 não, T7 também não, T8 não, T9 é, né? Quer dizer, não é, né? Não, o lado tá aqui, ó. Esse é o lado, agora tem um ângulo aqui e o outro ângulo aqui não tem, né? Ele vai se encaixar lá no outro caso. Então T9 não. T10 também não. T11 sim. Então T11 a gente tem o lado 10 entre os ângulos 25 graus e 35. E T12 não, né? Tá, se esses dois triângulos são congruentes, o lado e os dois ângulos que nós temos têm que ser congruentes. Aqui o lado mede 10, aqui o lado mede 10. Temos um ângulo de 25 e um ângulo de 35 aqui. É o mesmo aqui, um ângulo de 25 e um ângulo de 35. Então T4 e T11 são congruentes. Bom, agora só sobrou um último caso. Ângulo adjacente, lado, ângulo oposto. Então, primeira coisa que eu olho, eu tenho que ter dois ângulos, sendo um adjacente e um oposto, e um lado, certo? O ângulo adjacente é esse lado. No T1 não temos, no T2 também não, nem no T3, não no T4, T8 não, T2, T7 não, T6 não, T5 não. A gente vai ter aqui, ó, tem um lado, aí tem um ângulo adjacente colado nesse lado, e o outro ângulo está oposto ao 5. Se você tiver dificuldade de entender, de visualizar o que é oposto, ó, imagina os três lados aqui do triângulo, porque o triângulo só tem tem três lados, não, três ângulos. Porque o triângulo só tem três ângulos, né? Então, se eu tenho o ângulo aqui colado no lado que eu estou analisando, ó, veja que esse ângulo aqui está chegando, encostando no lado aqui do 5, que mede 5. E eu tiver um ângulo que não está encostando nesse lado aqui, ó, esse ângulo aqui pode ver que não vai encostar no lado que mede 5, só nos outros dois. Esse ângulo aqui é o ângulo oposto. Então a gente tem aqui lado, ângulo adjacente a esse lado e ângulo oposto. T10 não temos, T11 também não temos e agora temos no T12. Né? A gente tem o lado 5, um ângulo adjacente ao ângulo 5 e o ângulo oposto. São congruentes? Bom, o lado é, né? 5, 5. Aqui, ó, tem que tomar cuidado. Tem que ser o ângulo adjacente, tem que ser congruente ao ângulo adjacente. Então aqui mede 20, aqui mede 20. O ângulo oposto mede 80 graus, aqui o ângulo oposto mede 80 graus, então T9 e T12 são congruentes. E era isso que vocês tinham que fazer. A outra parte eu vou resolver amanhã, certo? Num outro vídeo. Até mais.